para quem está nos ouvindo, né, que não tem nenhuma bagagem, não quero começar hoje a lidar melhor no dia a dia, conseguir negociar, porque nós estamos negociando o tempo todo, todos os dias, o tempo todo. Desde o filho, do pai, do vizinho, como falou, nas lojas, no trabalho, todos os contextos. O que você diria, assim, para começar? Começa por aqui alguns pontos, assim, para colocar em prática. Bom, mudar a comunicação, né? Mas eu acho que, assim, eu poderia indicar algumas coisas para estudar a respeito. Porque tem alguns livros que mudaram, foram os que começaram a mudar o meu mindset, que foi o Como Chegar ao Sim. É a base. Falamos que é a Bíblia base da negociação. E eu me lembro que, assim, quando eu li ele a primeira vez, meu Deus, por que não me contaram isso antes? E comunicação não violenta. Eu acho que são os dois para começar, sim, a mudar o mindset e enxergar que existem outras formas de eu resolver os meus problemas. E eu chamo de problema qualquer coisa que eu tenho que resolver. Desde fazer um filho comer brócolis, se tem alguém mais novo aí nos ouvindo, nos assistindo, assim, é como pegar alguém no Tinder, se tem que... quero negociar salário com alguém, quero negociar um acordo com alguém, quero fechar um contrato de honorários. Qualquer coisa que eu tiver que negociar com o marido, onde eu vou passar as férias, para tudo. Quando a gente aprende a se comunicar e começa a entender um pouquinho mais de negociação, facilita muito na nossa vida. Então, acho que para começar lendo esses 2 livros, já vai assim, ter um monte de ideias de como começar a mudar. Mas negociação é prática. É prática. É estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar, e depois a gente internaliza. É como eu disse, eu comecei estudando questão do trabalho, hoje eu chego até numa loja e negocio de outra forma. Mas o primeiro passo, eu acho que assim, esses 2 livros aí dá para é um excelente começar a mudar o mindset e aí depois praticar, fazer curso, treinamento, enfim, para quem quiser aprimorar um pouco mais das habilidades, porque de fato não é só para o trabalho, é para a vida. Realmente são ferramentas que mudam completamente todos os contextos da nossa vida. Vale a pena, porque nós estamos o tempo todo negociando, comunicando, lidando com situações mais difíceis, mais complexas. Então, por que não tirar um tempo para dedicar, para estar realmente preparado para isso, né? E não indo pelo automático ou fazendo aquele ciclo, né? Mas nunca funciona, mas eu também não faço nada para mudar. Mas nunca funciona. E fico ali batendo com a cabeça. Sabe que eu lembrei de uma situação agora que no verão na praia. O meu pai sempre foi uma pessoa difícil e não é dessas assim. Pensa naquelas que enquadra em todos os tipos de pessoas difíceis, ele se enquadra em todos. Mas então eu tinha uma dificuldade, muitas vezes batia de frente com ele, mas agora eu entendo que eu não sabia lidar com ele, eu nunca vou mudar ele, mas a minha maneira. E aí no verão a gente estava na casa dele na praia e ele querendo controlar a situação, porque a gente nunca deixa de ser filha, né? Sempre nos enxerga como se fosse criança com adolescente. E ele querendo comandar, controlar ou educar o meu filho. E a Rochelle, de 15 anos atrás, iria bater de frente com ele. Dizer, não, eu que sou a mãe, eu que vou educar, não se mete, enfim. A Rochelle de hoje, com outra forma de se comunicar, com outra forma de negociar. E foi engraçado, me veio na cabeça, na hora, assim, ele falou alguma coisa, uma tabela que eu passo para os meus alunos da ordem de comunicar as coisas no tipo. Eu lembrei da tabela e usei a ordem, assim, a forma que eu fui extremamente assertiva com ele. Sabe quando ele levou um susto, assim? E aí ele meio que se enquadrou e nunca mais ele fez da forma que ele fazia isso, de querer ele intervir na educação do meu filho, por exemplo, que era uma coisa, um ponto de choque ali. Mas foi em função da minha mudança de atitude, da minha mudança de comunicação e da minha mudança de negociação com ele. Então, veja que, assim, mesmo nas questões familiares, a gente consegue conduzir de outra forma. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas o outro não respeita o meu espaço.
porque o outro não entende os meus limites. Mas será que eu estou realmente comunicando e passando esses limites? Claro, de forma respeitosa, mas estou realmente conseguindo colocar isso? Ou eu espero que o outro, por me conhecer há tanto tempo, saiba o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde eu quero ir? A gente vê muito isso na prática, né? A pessoa ela não Muito, consegue muito. funcionar da forma como deseja e espera que o outro respeite, sendo que nem ela está conseguindo passar isso. Sabe que tem um exemplo que eu li em algum livro de negociação, mas ele caiu muito na real, porque é uma coisa que a gente vê muito e sabe que acontece. Não lembro se foi nesse Como Chegar Assim ou em algum outro, que dizia assim, as mulheres reclamam muito dos maridos, né? Assim, quando chega em casa. Fulano não me ajuda, chega tarde do trabalho, não sei o quê, eu tenho que fazer tudo. E é uma reclamação sem fim do que elas estão fazendo, que não ajuda, ao invés de sentar e negociar. Quer dizer, assertivamente. Fulano, eu fico muito sobrecarregada, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que cuidar do fulaninho, do beltraninho quando chega em casa, e também isso. Você poderia chegar, ao invés de chegar às 7, buscar as crianças na escola, chegar às 6, cuidar delas enquanto eu faço a janta? Então, assim, estou dando um exemplo que eu li num livro e que eu enxerguei isso em muitas situações que as pessoas me contam. Ao invés de ficar reclamando e dizendo o que eu não quero que o outro faça, eu comunico assertivamente e objetivamente o que eu quero, a ação que eu quero que ele faça. E objetivamente, colocou um ponto essencial, que principalmente quando falamos de questões familiares, o lado mais pessoal, nós deixamos isso de lado. Quase que, não, se eu estou numa mesa de negociação, se eu estou no trabalho, eu consigo, mas no resto não. Sendo que nós precisamos disso para realmente tornar aquilo palpável. Senão fica aqui no mundo das ideias, como eu gostaria, no mundo abstrato, imaginando cenários que não consigo aplicar. Então, esse exemplo foi muito esse exemplo eu li num livro, mas assim, eu gravei muito, porque eu já vivi isso dentro de casa, já vi isso meus pais e amigas, ouço muito. Quando eu trabalhei em vara de família, eu ouvia muito também. É aquela lamúria das lamentações, mas as pessoas não dizem objetivamente, concretamente, qual é a ação que ela quer que o outro faça. E isso é negociação.